Vou desativar o som de vocês aqui agora para a gente continuar. Bora lá então, meninos. Ó, então, aqui o ovário, né? A gônada feminina, tudo certo. Aqui a tuba uterina, né? Que vai ser aí onde vai acontecer a fecundação, a fertilização. E aqui você tem o quê? Ó? O útero, né? E aí o útero aqui você tem o quê? O miométrio, né? Que seria a musculatura do útero. E a membrana dentro dele aqui, que é o endométrio. Onde acontece a fixação, a anidação, tudo certo. Colo do útero. E aqui o canal vaginal, que vai ser por onde acontece a relação sexual, né? O coito. E por onde acontece aí também o parto, né? E aqui acoplado à parte externa, você tem aí o que? A vulva, né? Que é a genitália, né? Externa, né? A genitália sexual aí, externa. Então ela fica aí na parte aí o que? Né? Posterior. Tá aí o aparelho reprodutor aí o que? Feminino. Aqui ele em destaque, ó, né? Aqui é o canal vaginal, o cérvix, que seria aí, né? Uma porção aí de revestimento aqui do canal vaginal. Você tem a presença aqui do útero, né? Aqui você tem o ovário, ó, com os folículos ovarianos em desenvolvimento, né? Você tem aí as fímbrias, que são, né, as projeções da tuba uterina, que captura o ovócito 2, né? Você tem aí os ligamentos que fazem a conexão, né? Aqui você tem aí, né, a porção, né, posterior da tuba uterina. Aqui ela é o que, né? Mais conectada ao útero. E aí o que que acontece, ó, né? O ovário, o endométrio, né, que é a porção interna, o miométrio, os ligamentos o que, né, redondos aí o que do ovário e o ligamento largo do ovário. E aqui a bexiga. Então tá aí o aparelho reprodutor feminino. Aí você tem aí o que, né? A ovulação, a ovocitação, liberação do gameta feminino aí. Liberação do gameta feminino. E aí o endomorfismo aí, ó. A endocrinofisiologia da reprodução. Ó. Você tem a infância, aí você tem aí o que é a puberdade, aí você tem a maturidade reprodutiva. Isso aqui tudo vai ser feito através dos hormônios sexuais, ó, que a gente já estudou lá no sistema endócrino. E aí, ó, puberdade e adolescência, ó, testosterona no homem, crescimento e maturação dos órgãos sexuais, surgimento das características sexuais secundárias, né? No caso do homem aí, né, a produção de espermatozoides, no caso da mulher, o ciclo menstrual, a ovulação. E no caso da mulher, os hormônios sexuais vão ser quem? O estrógeno e a progesterona. Tá aí o estrógeno e a progesterona, os hormônios aí. Sendo que a progesterona está mais ligado com o quê? Está mais ligado aí com o processo de gestação, processo gestacional. Beleza? Olha aí agora. Testosterona, produção de espermatozoides, estrógeno e progesterona. Ó. Ciclo menstrual e ovulação, gravidez e lactação. Né? A progesterona ligado com isso aí. E aí, olha aí também. Ó. Manutenção e funcionamento, os hormônios sexuais. Ó. Manutenção e funcionamento dos órgãos sexuais, manutenção das características sexuais secundárias, os hormônios aí que a gente já viu no processo de reprodução. E aqui o gráfico do ciclo menstrual, de novo, só para a gente dar uma revisada. Ó. Em média, quanto tempo? 28 dias. Em média, aí, a menstruação ó, por volta de 7. 14º dia, ovulação. E aí, o que acontece? Ó, né? A fase luteínica aí, que é a manutenção do endométrio alto no quê? No processo, na formação do quê? Na mucosa uterina, na mucosa interna aí, o quê? Do útero aí. Ó. E aí são os hormônios, ó. Quem que sobe aqui primeiro? O FSH, o que sobe junto com ele? Ó? O estrógeno. Subiu demais o estrógeno, o que acontece? Bloqueia o FSH. E aí cai os dois em relação ao ciclo reprodutor, né? Então o FSH faz feedback negativo, faz feedback positivo e feedback negativo com quem? Com estrógeno, com estradiol, né? Então os dois fazem a jogadinha aí. Aí vem um hormônio baixinho, baixinho, baixinho aqui e sobe abruptamente no 14º dia. Quem que é esse hormônio? É o LH. E aí o hormônio LH, o que ele vai fazer?
o hormônio aqui, que é o LH, ó, ele vai fazer o processo de ovocitação, né? Lembrando que a temperatura aumenta em até meio grau Celsius. Vai aumentar de meio a 1 grau Celsius. Então é assim que a mulher saca como é que vai ser a variação do seu ciclo reprodutor. É assim que ela calcula os processos aí no seu ciclo reprodutor, ó. Aumentando esse meio grau aí, o quê? De temperatura no processo aí de, né, ovulação. Aí aumentou demais o LH aqui, ó. O que vai aumentar junto também após a liberação do LH? A progesterona, que é o hormônio gestacional. E aí, se ela ficar alta aqui, ó, durante o tempo todo, o que vai acontecer? É o processo aí de o quê? De gravidez. Caiu como aqui, ó, aumentou demais, o que cai? O LH. Caindo o LH, cai progesterona, ciclo menstrual novamente, descamação do endométrio, né? Então, o LH está ligado diretamente com a progesterona. Ovulação no 14º dia. Lembrando que os gametas têm 3 dias de vida, então aqui, ó, tira 3 dias antes, 3 dias depois, né? Geralmente tira 4 para ter uma margem de segurança. Então aqui, ó, do 10º dia até o 18º, a gente chama de período fértil, que seria onde a mulher mantém relação sexual, ela vai ter mais chances de gravidez. E aí funciona como um método contraceptivo aí. Fechou, meninos? Então, o ciclo reprodutor, aqui, ó, né? O estrógeno fazendo o crescimento aí, né? De quem? Do endométrio, ó. Fase menstrual por volta de 1 semana. Fase proliferativa, fase de crescimento aí, o que? No endométrio. E fase secretora é a fase aí, o que, né? De secreção da progesterona, ó. Mantendo o endométrio durante esse período todo aqui, em desenvolvimento e fixo aí no útero. Justamente para o embrião vir aqui se fixar no processo aí de, né, nidação, caso ocorra gravidez aí no processo aí de formação do embrião. Aqui você tem a fase o que no ovário, chamada fase folicular, que é aqui quando o folículo ovariano libera o estrógeno. E aqui é a fase luteínica, né? Quando o corpo lúteo libera a progesterona. E aí no útero a gente tem aqui a fase menstrual, que é a descamação do endométrio. A fase proliferativa, que é o crescimento do endométrio em função do estrógeno. E a fase secretora é a fase onde o que tem a produção de progesterona, mantendo o endométrio aí o que, né, desenvolvido dentro do útero. Fique esperto com isso aqui, ó, porque as fases que acontecem no ovário são diferentes tem nomes diferentes, né, das fases que acontecem no útero, ó. Então no ovário, fase folicular é quando o folículo ovariano está desenvolvendo e produzindo estrógeno. E a fase no ovário chamada luteínica é quando está o corpo lúteo produzindo a progesterona, né? E o que acontece? Mantendo o endométrio aqui desenvolvido dentro do útero, né? E aí no útero, quais são as modificações? Você tem a fase menstrual, quando descama o endométrio. Aí depois do 5º dia aqui, tem formação de um novo endométrio. Ó. Então chama fase proliferativa. A fase proliferativa é a fase de crescimento aqui do quê, né? Do endométrio aqui, ó. E aí você tem, por último, aqui a fase o quê, né? Secretória, que é a fase de secreção, que o quê? A fase de secreção de progesterona, que mantém o endométrio desenvolvido para caso ocorra o processo de nidação, processo de fixação do embrião. Caso tenha acontecido o processo de proliferação, a fase aí, né, de fixação do embrião no útero. Fechou? Então, para nós, isso aqui, ó, sistema reprodutor, já era. Vamos começar aí agora, sistema nervoso. E aí, bora lá. Ó. Sistema nervoso. Como é que a gente começa o sistema nervoso aí? Junto com a principal célula do sistema nervoso, né? Quem que é a principal célula aí do sistema nervoso? É o neurônio, né? Tá ele todo aí, com as suas partes aí, o quê, né? Em destaque, ó. Como é que chama aí a parte celular do neurônio? É chamado de corpo celular. Como é que chama as ramificações dos neurônios? Ó? São chamados de dendritos, né? São as terminações por onde vai entrar o impulso nervoso. Ó.
Então, aqui os dendritos, dendro significa ramo, né? E aí são o que? As ramificações do neurônio aí, para que ele possa receber aí o que? Os impulsos nervosos e a transmissão do impulso nervoso. Aqui o corpo celular com o núcleo dele, né? Que seria a estrutura celular aí. Lembrando que aqui, ó, no neurônio, vai ser por onde vai entrar o impulso nervoso. Ele passa aqui pelos dendritos, ó, e vai percorrer aqui o corpo celular, né? Aqui você tem aí o que, né? Retículo desenvolvido, você tem aí o que? Complexo golgiense desenvolvido. Tudo importante aí para a produção de o quê? De hormônios, para a produção de neurotransmissores, né? Que vão ser os hormônios que vão ser responsáveis aí pela ocorrência, né? Da propagação de um quê? De um impulso nervoso para onde? Para outro neurônio. Então aí você tem aqui agora o corpo celular, você tem aqui o axônio. O que é o axônio? É o prolongamento do neurônio, né? Ax significa eixo. Então vai ser um eixo aí o quê, né? De prolongamento que o neurônio tem. E aí recobrindo o axônio, você tem essas células aqui, ó, que são essas células em azul. Essas células em azul aqui, ó, são chamadas células de Schwann. Essas células de Schwann são células que pertencem a um grupo de célula chamado de célula o quê, né? Um grupo de células que a gente chama de células da glia. São as neuróglias. São células que vão cuidar da manutenção do neurônio. Porque o neurônio, quando ele forma aí o tecido nervoso, quando ele forma aí o sistema nervoso, a única função que o neurônio tem é transmitir, é criar e transmitir o impulso nervoso. Ele que cria e transmite o impulso nervoso. O que é o impulso nervoso? É uma corrente elétrica que vai ser o quê? Unidirecional dentro do sistema nervoso. Então o neurônio vai fazer esse tipo de ação. E outra coisa importantíssima aí, ó, para o neurônio ter esse tipo de ação, que é criar e transportar o impulso nervoso, é necessário que esse neurônio tenha aí o que nele células ou tenha perto dele células que o que permitem ele o que ele ter as outras funções que ele não está fazendo, permite que essas células façam essas funções para ele. Ele tem células de suporte que ajudam o seu funcionamento. E uma das células de suporte, ó, é justamente essa célula aqui em azul, ó, a célula de Schwann. O que essa célula de Schwann vai fazer? Ó? Elas vão criar isso aqui, ó, o quê? Uma película de lipídio chamado de bainha de mielina. Então a mielina é um lipídio impermeabilizante, ó, que circunda e que vem aqui, ó, e isola. Ela funciona como isolante elétrico. E aí, como ela funciona como isolante elétrico, ó, ela vem aqui e isola quase que todo o prolongamento que o axônio tem. Então, essa célula em azul é a célula de Schwann. A célula de Schwann produz o quê? Um lipídio, que é um isolante elétrico, impermeabilizante, e é um isolante elétrico, chamado mielina. E aí a mielina vem aqui e isola praticamente toda a extensão de quem? Ó? Do axônio, que seria esse eixo aqui, ó, de prolongamento que o neurônio tem, né? E aí fica esses espaços aqui, ó. Entre uma célula de Schwann e outra, existem uns espaços, né, muito curtinhos, chamados de nódulo de Ranvier. Então fica esses espaços aqui que são os nódulos de Ranvier. Ó. E aí o que vai acontecer nesses nódulos de Ranvier? O impulso nervoso chega aqui, ó, e ele vai saltando. O impulso nervoso nosso é saltatório. Então ele vai saltar aqui, ó, de uma célula para outra, né, entre os intervalos de uma célula para outra, para que haja propagação do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso nosso é rápido, extremamente rápido, porque ele vai percorrer esses espaços aqui. Ó. E a partir de percorrer esses espaços, o que vai acontecendo? Ele vai saltando entre um nódulo de Ranvier e outro, justamente para acelerar a transmissão desse impulso nervoso, para que o impulso nervoso saltatório seja o mais rápido possível para fazer o controle, né? Qual que é a função do sistema nervoso? É controlar fisiologicamente, né, todo o nosso o quê? Todos os nossos órgãos, né? Junto com o sistema excretor e com o sistema endócrino, o sistema nervoso é o sistema aí que vai fazer o nosso controle, né, de transmissão de impulso nervoso e o controle homeostático em equilíbrio do corpo inteiro. Lembrando que agora o controle vai ser elétrico. Sendo esse controle elétrico, ele vai ser extremamente rápido, né? Ele é rápido e passageiro, diferente do controle químico do quê? Do sistema endócrino, que era lento e duradouro, porque os hormônios vão demorar um certo tempo para chegar, né, até os órgãos-alvos.
Aqui o controle do sistema nervoso é extremamente rápido e passageiro, ó, justamente pela propagação rápida do impulso nervoso, né? Que vai ser aí o quê? Saltatório, o impulso nervoso aí que vai ser importante e rápido aí no seu controle, né? E aqui no final, ó, do axônio, você tem as terminações do axônio. Essas terminações do axônio aqui, ó, é onde vai chegar o impulso nervoso, que vai ser transmitido de uma célula nervosa para outra, ó. Então aqui, ó, dentro das terminações finais do axônio, existem essas bolinhas aqui que são vesículas hormonais, ó. São essas vesículas hormonais aqui que vão liberar quem? Os neurotransmissores, para o impulso nervoso sair de uma célula nervosa aí para outra. Então, quando você pega o neurônio aqui, o que ele tem? Ó, dendrito, que são essas ramificações aqui, né? Que são receptoras de impulso nervoso. Você tem o corpo celular, que vai ser importante aí, porque é o que? A estrutura celular que permite aí, né? A criação dos neurotransmissores e que cria aí a capacidade aí, o que? Proteica de produção de hormônio. Você tem o axônio, que é a ramificação, o que, né? Do neurônio. Ax significa eixo, né? E dendro significa galho. Então aqui você tem aí o que? As ramificações, né? Todas aí o que? Dos, né? Axônios. Preso ao axônio, o que você tem? As células de Schwann. O que as células de Schwann criam? A mielina. O que a mielina é? É um lipídio impermeabilizante. E se ela é o que? Um lipídio impermeabilizante, né? E é um isolante elétrico, ela vai criar isso aqui, ó, né? Um isolamento, né? Elétrico que o axônio tem. E aí sobra esses espaços entre uma célula de Schwann e outra. Sobrando esses espaços entre uma célula de Schwann e outra, o que existe aí? Vai existir aí, ó, o que acontece? A propagação do impulso nervoso nessas regiões, que a gente vai ver que vai ser por despolarização, né? E aí o que acontece aqui, né? É a propagação acontece aí nos nódulos de Ranvier. E aí o impulso nervoso chega até a terminação final do axônio. Aqui tem as vesículas hormonais e aí o estímulo, né, do impulso nervoso faz a liberação de quem, né? Desses neurotransmissores para que haja propagação do impulso nervoso de uma célula nervosa para outra. Olha aí, de novo, né? Você tem aí o que, né? O neurônio, ó. Aqui o corpo celular, né? Você tem o núcleo dele aqui, você tem o nucleolo, né? Aí você tem aqui, ó, né? O axônio, ó, que é o eixo aí o que de transporte do neurônio, percorrendo toda a terra, aqui, ó, toda a célula, né? Toda a extensão do axônio. Aqui a célula de Schwann. O que a célula de Schwann vai produzir? Ó? Ela vai produzir a mielina, que é o lipídio que faz o isolamento elétrico aqui do neurônio, né? Ela faz parte de um grupo de células que a gente chama de células da glia. E aí essas células da glia, o que elas vão ser? Importantes aí para manutenção, para permitir o funcionamento básico dos neurônios. Aqui você tem a neurilema, né? Que seria aí o quê? A membrana plasmática da célula de Schwann. Então a neurilema aí tudo certinho. Os dendritos aqui, que são as ramificações que recebem o impulso nervoso. E aqui embaixo os nódulos de Ranvier, onde vai acontecer a propagação do impulso nervoso. Isso aqui, ó, é a estrutura básica de um neurônio que compõe aí o que? O sistema nervoso que a gente tem aí para controle, né? E aí é um controle extremamente aí o que? Rápido e passageiro, né? Olha aí os neurônios, de uma forma geral. Aqui também os neurônios, compondo o sistema nervoso. E aqui que eu te falei, ó. Isso aqui que são as neuróglias. São as células aí que dão suporte para o funcionamento do quê? Do neurônio. Porque o neurônio ele não pode parar a transmissão do impulso nervoso para que ele possa se nutrir, para que ele possa aí, o quê, né? Se regenerar no sentido de o quê? De reparo. Não tem como o neurônio se autorreparar se ele está transmitindo o impulso nervoso. Não tem como o neurônio se defender porque ele está o quê, né? Realizando impulso nervoso, transmissão, criando impulso nervoso e transmitindo impulso nervoso. Então não tem como ele fazer isso. Então ele tem que ter células de suporte que tem esse papel para fazer isso para ele, né? E aí o que acontece, ó? O astrócito, essa célula aqui, ó, é a célula que vai fazer isso aqui, ó, vai conectar os neurônios aos vasos sanguíneos. Ó. Então, o astrócito, por que chama astrócito? É porque ele é uma célula que vai fazer isso aqui, ó.
ele tem a forma de uma estrela extremamente ramificado, e o astrócito é a célula que vai conectar os neurônios, né, aos vasos sanguíneos. Ó. Então, eles são importantes porque quando ele conecta o neurônio aos vasos sanguíneos, o que ele faz? Ele é responsável pela nutrição do neurônio. São os astrócitos que vão transportar alimento para dentro dos neurônios. Que vão levar os nutrientes dos capilares sanguíneos para dentro do neurônio. Então, a função dele aí é uma função aí, o quê, né? De nutrição. Então, ele serve para o quê? Para nutrir e serve também para desintoxicar o neurônio. É como se ele fosse uma ponte. Então, ele vai o quê? Levar substâncias nutritivas e tirar substâncias aí, o quê? Nocivas, excretas nitrogenadas, dos neurônios. Então, ele faz esse papel aí de o quê? De, né? Desintoxicador e de nutrição que o neurônio vai o quê? Receber. Então, o astrócito tem essa função aí de nutrição e de desintoxicação, de limpeza do neurônio. Bacana. Oligodendrócito é essa célula aqui, ó. Essa célula que tem poucas ramificações, né? Óligo significa pouco e dendro significa ramo. Ócito, célula. Então, é uma célula que tem poucos ramos, poucas ramificações. Então, o oligodendrócito é essa célula aqui, ó, que vai ficar conectada ao axônio dos neurônios. Para que serve o oligodendrócito? O oligodendrócito é uma célula de o quê? De reparo. Ele que vai reparar, por exemplo, se quebrar algum dendrito, se quebrar alguma terminação do axônio, se a bainha de mielina ficar o quê? Baixa, né? Pouco aí o quê? Eficiente. O que ele vem aqui e faz? O oligodendrócito vem aqui e repara, cria um novo o quê? Dendrito. Cria um novo o quê? Cria uma nova terminação do axônio. Se a bainha de mielina diminuir dentro do axônio, o oligodendrócito vem aqui e o quê? Aumenta a bainha de mielina, repõe a bainha de mielina para o axônio não ser o quê? Deteriorado. Então, o oligodendrócito é uma célula de reparo. Quando a gente fala de regeneração do neurônio não regenera no sentido de se dividir. Então, o neurônio ele não vai dividir, não. Ele não vai fazer mitose, não. Ele é uma célula permanente. Né? Então, o que acontece? Ele não se divide. Mas o oligodendrócito, ele vem aqui e conserta o neurônio. Ele vai fazer uns reparos e uns consertos no neurônio que o neurônio precisa. Então, existe essa célula de reparo aqui, ó. Importantíssima, né? O que significa óligo? Pouco, dendro significa ramificação. Então, uma célula pouco ramificada e uma célula de reparo aí. E você tem a micróglia. O que é a micróglia? A micróglia é essas células azulzinhas aqui, ó. Qual que é a função da micróglia aqui? É defesa. A micróglia é um macrófago, né, móvel que existe dentro do quê? Do tecido nervoso, que existe dentro do sistema nervoso. Então, a micróglia é uma célula de defesa. Qual que é a função da micróglia, então? Fagocitose. Ela vai fagocitar. Ela vai capturar aí o quê? Partículas e antígenos ou o que? Agentes infecciosos que são danificadores do sistema nervoso. Então, ela vai ser importante porque ela vai fazer o processo, né, de captura e de proteção e de defesa aqui do sistema nervoso, que é importante, né? Então, ela é um macrófago, é uma célula fagocitária que vive aqui dentro do sistema nervoso, importante aí para o sistema nervoso. Fechou? Beleza, então. E aí, alguma dúvida nessa parte aqui, meninos? Terminamos o sistema reprodutor e começamos o sistema nervoso. Próxima aula a gente termina o sistema nervoso e termina também a fisiologia humana aí. Alguma dúvida nessa parte aí? Olá, meninos, alguma Tudo dúvida certo, aí? Milton. Tô tranquilo. Certo. Tudo certo, né? Certinho. Milton. Então, eu vou mandar essa aula de sistema nervoso, eu acho que eu não mandei, não. Eu vou passar essa aula agora e vou mandar no e-mail de vocês na sala e lá no aplicativo também, tá? Milton, Oi. deixa eu te perguntar. Você não viu a minha pergunta aí. Quando a pessoa usa, tipo, droga ou remédio que compromete muito o sistema nervoso, esses oligodendrócitos são prejudicados? Não, geralmente você vai ver que as drogas vão atuar na sinapse nervosa.
Uhum. Aí quando atua na sinapse nervosa, ela ocupa o lugar do neurotransmissor, por isso que gera dependência, sabe? Mas, por exemplo, Entendi. a maconha, especificamente a maconha, o THC, ele vem aqui, ó, e ele meio que dissolve a bainha de mielina, sabe? Aí quando Aham. ele dissolve a bainha de mielina, o THC, princípio ativo da maconha, ele dissolve esse o que essa mielina aqui e torna um impulso nervoso mais o quê? Mais lento. E aí o oligodendrócito tem que trabalhar muito o neurônio para tentar recuperar, porque senão o neurônio morre. Mas atuar diretamente nele não, elas vão atuar principalmente nos neurônios. Ah, entendi. E deixa eu te perguntar, e no caso da esclerose múltipla? Aí é a destruição dos neurônios aqui, ó. Dentro do corpo celular dos neurônios, existe aqui os lisossomos, ó. E aí, Uhum. dependendo do fator genético aí das escleroses, os neurônios começam a liberar o quê? As enzimas digestórias e acabam matando os neurônios. Tá. E é isso que causa a Entendi. esclerose aí, o quê, né? Que é a degeneração do sistema nervoso. Aham. Entendi. Obrigada. Fechou, meninos? Fechou. Então, eu vou encerrar aqui para mim começar a próxima aula. Fechou. Então. Fechou, meninos? Um abraço. Até semana que vem aí que a gente terminar. E aí eu vou ver com o Clóvis antes, cara, para ele mandar esses links errados. Tá bom. Pois é. Ué, pois é, na semana passada aconteceu isso, mas deu certo. Aí dessa semana ele mandou para mim um link errado e um para vocês errado. 2 links diferentes. Pois é, aí fica difícil, né? É Complica, né? complicado. Porque eu entrei na sala e não tinha ninguém. Aí eu mandei para ele qual era o link certo. Aí ele não atendeu. E vocês ficou numa sala diferente também? Pois é. Então, nós ficamos uns 15 minutos esperando. Pois é, não, ruim Aham. demais. Mas enfim, semana que vem não vai Então acontecer tá. isso, não. Nós vou organizar isso ali na segunda. Tá bom. É. Não, pelo amor de Deus. Então, beijo, meninos. Com Deus. Tchau, As Milton. coisas Obrigada Ai, pela são aula. melhores Com famílias. Deus. Valeu. Obrigada pela aula. Eu que agradeço. Beijão.